Por aqui a gente não foge da vida, a gente entende ela. Você já percebeu o quanto você tenta controlar tudo? O que vai acontecer, o que as pessoas vão fazer, o que vão pensar de você. E mesmo assim, as coisas saem diferente do que você imaginou. E isso gera ansiedade, frustração, cansaço. Na minha visão, a gente vive preso nisso, tentando controlar o tempo, as pessoas, os resultados. Mas quanto mais você tenta segurar tudo, mais você se desgasta. É como tentar parar o vento com as mãos. Não importa o quanto você tente, você não vai conseguir. E talvez o problema não seja a vida estar difícil. Talvez seja você tentando controlar coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Porque quando você entende isso, algo muda. Você começa a focar no que realmente importa. Suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas e o resto. Você aprende a soltar, e quando você solta, a mente começa a ficar mais leve, a ansiedade diminui, e a vida começa a fluir de um jeito diferente. Não porque tudo deu certo, mas porque você parou de lutar contra tudo e começou a viver com mais aceitação. Mas aceitar também exige maturidade. Porque nem sempre é fácil olhar para algo e dizer, isso aqui não depende de mim. A gente quer resolver, quer dar um jeito, quer fazer acontecer. Só que nem tudo responde ao nosso esforço. Tem coisas que simplesmente seguem o próprio curso. E quanto mais você tenta forçar, o mais você se frustra. Na minha visão, o grande problema não é a falta de controle. É a ilusão de que a gente tem. A gente cresce acreditando que, se fizer tudo certo, a vida vai responder da mesma forma. Mas não é assim. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim dar errado. E isso quebra muita gente, porque parece injusto. Mas talvez seja só a vida sendo vida. E quando você entende isso de verdade, você para de levar tudo tão pro lado pessoal. Nem tudo que dá errado é culpa sua. Nem tudo que acontece tem a ver com você. Às vezes só aconteceu, e tudo bem. Isso não diminui quem você é, não tira seu valor, não define o seu caminho. Na verdade, isso te fortalece. Porque você começa a separar o que é seu do que nunca foi. E essa clareza muda tudo. Você para de carregar peso desnecessário, para de se culpar por coisas que não estavam nas suas mãos e começa a direcionar sua energia para o que realmente importa. Seu crescimento, sua evolução, sua forma de reagir. Porque no fim, não é sobre controlar a vida, é sobre aprender a se controlar dentro dela. E isso muda completamente o jogo. E olha que interessante, isso que a gente está falando hoje não é novo. Lá na antiguidade, o próprio Epictetus já ensinava algo muito direto. Ele dizia assim, algumas coisas dependem de nós e outras não. Simples, mas profundo. Porque quando você entende isso de verdade, você começa a viver diferente. O problema é que a gente faz o contrário. A gente tenta controlar o que não depende da gente e ignora o que depende. Quer controlar o que o outro sente, mas não controla o que você pensa. Quer controlar o resultado, mas não controla o esforço. Quer controlar o amanhã, mas não vive o hoje. E aí não tem como dar certo. É tipo querer dirigir um carro, sem segurar o volante, mas brigando com a estrada. Não faz sentido. E o Marcos Aurelius também falava algo parecido. Ele dizia que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Olha isso, você não controla o que acontece, mas controla como reage. E isso muda tudo, porque duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma se destrói, a outra cresce. E o que muda não é a situação, é a mente. Na minha visão, a vida é tipo um teste constante. Não no sentido de te derrubar, mas de te mostrar onde você ainda precisa evoluir. Cada situação difícil é uma oportunidade de você se observar, de ver como você reage. Se você perde o controle, ou se mantém firme. E aí entra um ponto muito importante. Autocontrole não é ser frio, não é não sentir nada. É sentir, mas não ser dominado por aquilo. Porque se você deixa qualquer emoção te controlar, você vira refém dela. Hoje é a ansiedade, amanhã é o medo, depois é a raiva. E quando você vê, não é mais você que está no controle. E isso é perigoso, porque uma vida sem controle interno vira uma vida sem direção. E só de perceber isso, você já dá um passo à frente. Porque quem não percebe, repete. Agora, quem percebe, começa a mudar. Mas quando você começa a se observar mais, algo muda. Você começa a perceber seus padrões. Percebe quando está se preocupando demais, quando está criando coisa na cabeça, quando está tentando controlar o que não dá. E aí entra um trocadilho que faz muito sentido. Quem tenta controlar tudo, acaba perdendo o controle de si. E quem aprende a se controlar, não precisa controlar mais nada. Olha a diferença. E talvez seja isso que está faltando para muita gente hoje. Menos controle fora, mais controle dentro, menos preocupação com o que pode acontecer e mais presença no que já está acontecendo. Porque no fim, não é sobre ter tudo sob controle, é sobre não se perder.